Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula gratuita, onde a gente vai revelar os segredos ou metodologia que funciona há mais de 9 anos, aprovando procuradores por esse Brasil todo. Meu nome é Rodrigo Medeiros, sou coordenador do Aprovação PGE. Estou do lado do Gustavo Andrade. Tudo bom, meu amigo? Como é que você está? Fala, Rodrigo, beleza? Tudo em paz, graças a Deus, tudo em paz, tudo tranquilo. E uma alegria imensa estar recebendo tanta gente bacana aqui, tantos futuros e futuras procuradoras desse país e que a gente vai ajudar hoje numa aula especial na qual a gente vai dar aqui de bandeja a metodologia do Aprovação PGE, o que a gente vai estar passando aqui para vocês. Vamos cumprir a promessa, é muito conteúdo de qualidade e que é a metodologia que o nosso aluno utiliza. O que você vai ver aqui hoje é a construção de uma metodologia de estudo que tem aí praticamente uma década, vem aprovando diversas pessoas em concurso de procuradoria. É a metodologia que o nosso aluno utiliza atualmente e a gente vai tratar aqui com vocês para que vocês aprendam essa metodologia, apliquem essa metodologia, porque vocês vão ver a diferença que vai fazer no estudo de cada um de vocês. E aí é uma alegria imensa estar aqui ao lado do grande fera, Rodrigo Medeiros. É isso aí, essa aula vai ser bem direta ao ponto. Nosso objetivo é te mostrar um método. Você que está patinando, não sabe muito bem como estudar para concurso de procuradoria, já tentou diversas fórmulas e não deu certo nenhuma, não conseguiu ainda ser aprovado na primeira fase, ou está iniciando a sua preparação, a gente vai te dar um método que ele funciona. Uma garantia você vai ter, que essa metodologia ela funciona, ela é estruturada em pilares, que a gente vai abordar, que são os 4 pilares da aprovação. Esses 4 pilares eles estruturaram a metodologia do Aprovação PGE e vai te dar um estudo sistematizado, um estudo onde você vai aplicar aquilo que realmente as provas cobram dos concursos de procuradoria, para que você tenha, de fato, algo que resolva a sua vida. A gente sabe que hoje a gente vive num mundo de muitas informações, muitos pitacos de Instagram, muitos pitacos em vídeos de YouTube, mas aqui eu tenho algo para te garantir. É um método que funciona e a gente vai abordar esse método no detalhe para que você entenda tudo isso e tenha agora um plano de ação a seguir. Bom, antes da gente falar sobre a metodologia do Aprovação PGE, sobre como funciona a preparação extensiva, que é o nosso curso mais completo, aí eu quero te explicar como ela surgiu, como é a base dela, que é, como eu disse no início desse vídeo, ela é estruturada em pilares, que são os 4 pilares da aprovação. Para que você possa ser aprovado em um concurso de procuradoria, você necessita estudar esses 4 pilares. Não adianta estudar só um, não adianta estudar só 2, você precisa dos 4 pilares. Isso é a experiência nossa que está falando há mais de 9 anos, contribuindo na aprovação de procuradores. Foi o que a gente fez na nossa época de estudo para ser aprovado. Eu na PGE São Paulo, Gustavo na PGDF, que também foi aprovado na PGE São Paulo. Foi a metodologia que a gente usou e que a gente utilizou para montar todo o método do Aprovação PGE. 4 pilares. O que são esses 4 pilares? Doutrina, legislação, jurisprudência e resolução de questões. Você precisa desses 4 pilares. Por quê? Porque as provas elas são montadas pensando na estrutura do estudo com base nesses 4 pilares da aprovação. Feito essa breve contextualização, eu quero abordar aqui no detalhe cada pilar desse, para que você entenda a importância e saiba como estudar esses pilares, tá? Eu quero começar falando sobre o pilar da doutrina, Gustavo. Doutrina é algo extremamente importante. A gente vê que vira e mexe aparece no Instagram, vira e mexe aparece em redes sociais, de maneira geral, gente falando que, para uma primeira fase, só basta o estudo da legislação. Olha, a primeira fase objetiva, é só legislação. Isso é um grande erro, pessoal. Isso é um grande erro. Não funciona assim. Em concursos que o pessoal denomina de carreiras meio, você até pode, eventualmente, estudar só por uma legislação e olhe lá, tá? Mas em concursos jurídicos, onde você vai ter diversos benefícios, como são os concursos de magistratura, Ministério Público, procuradorias, não dá para estudar só legislação por primeira fase. É a doutrina que vai te dar o sustentáculo, a musculatura, para que você consiga entender todo o conteúdo e consiga acertar questões. Porque o que importa no final é você acertar a questão na hora da prova. Não é que você domine completamente um tema para fazer uma dissertação de doutorado, de mestrado. O objetivo é acertar, é marcar aquele xizinho correto na hora da prova. Então, a doutrina ela te dá todo esse sustentáculo
para que você possa compreender a legislação, para que você possa compreender um julgado que saiu recente do STF, do STJ. E o que eu chamo aqui de doutrina são tanto os manuais e sinopses, de maneira geral, como livros no formato de PDF, que é a nossa especialidade. São os PDFs estruturados, focados em concursos de procuradorias, que é o que a gente recomenda que você siga. Siga aqui os PDFs da aprovação PGE, que você não vai ter erro, você vai ter uma garantia de que você vai estar utilizando um material próprio para procuradorias. Agora, se você for estudar sozinho, eu te recomendo que você pegue manuais e sinopses voltados para concursos públicos. Por mais que eles sejam mais genéricos, abarcando todas as carreiras ali, não sejam elaborados pensando em procuradorias, foque em materiais específicos de concurso. Não vá em manuais muito doutrinários que você vê na faculdade, porque não é essa pegada de concurso público. Concurso é um estudo mais objetivo, mais direto ao ponto. Então, o que você precisa também estudar é essa doutrina de forma estratégica, né? É importante que você tenha uma visão geral de todos os temas que caem no curso de procuradoria, que pelo menos uma única vez você faça o estudo completo de todos aqueles temas que caem no edital. Isso é importantíssimo que você faça. Porém, você precisa saber que existem temas que eles caem com maior frequência nos concursos de advocacia pública. Então, por mais que você precise estudar todos, depois, quando você vai funilando seu estudo, você precisa entender que existem temas principais. Eu vou te citar alguns exemplos de temas que são fundamentais para concurso de procuradoria, mas antes eu só dar um golinho de água, que eu vou ligar a metralhadora aqui para falar de alguns temas que são muito importantes para os concursos. Primeiro, a gente sabe que existem matérias que são mais importantes, que a gente chama aqui de núcleo duro: constitucional, administrativo, tributário e processo civil. Essas matérias, elas constituem mais de 65% das questões de prova de procuradoria. Então, a maior parte do seu tempo, você vai estar estudando matérias do núcleo duro. Isso também se reflete dentro da preparação extensiva da aprovação PGE, tá? O aluno ele é direcionado a estudar mais essas matérias, porque elas caem mais. Dentro de constitucional, você tem controle de constitucionalidade, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado. São os 3 temas que mais caem nessa disciplina. Você pega direito administrativo, que eu considero a disciplina mais importante para o concurso de procuradoria. Você tem atos administrativos, a própria principiologia, os princípios do direito administrativo, licitações e contratos, serviços públicos, servidores públicos, responsabilidade civil, lei de improbidade administrativa, bens públicos. Você vai ver que são mais temas porque é a matéria mais importante. Então, esses temas administrativos, você quer passar por procuradorias, você precisa dominar direito administrativo na sua essência, tá? Você pega tributário, a parte das limitações constitucionais ao poder tributar, crédito tributário, as hipóteses de extinção, de suspensão, exclusão do crédito tributário, a lei de execução fiscal também cai demais. Tem setores da procuradoria que só fazem execução fiscal. Então, você vai ver que essa atuação prática ela se reflete na cobrança da prova. Então, execução fiscal, outro tema importantíssimo. Indo para processo civil, nós temos as defesas do réu, a parte de recursos, teoria geral dos recursos, recurso em espécie, questão do IRDR, reclamação constitucional, a parte da fazenda pública em juízo, as vedações à concessão de liminares em face da fazenda pública, os prazos diferenciados, as prerrogativas da fazenda pública. Lei do mandado de segurança, outro tema muito importante, o procurador mexe no seu dia a dia. Execução contra a fazenda pública também, 535 do CPC. Então, veja que existem temas que são mais importantes e você precisa estudar mais esses temas porque eles se repetem ano a ano em todas as provas de procuradoria. Para não ficar muito longo, eu te dei alguns exemplos dos temas importantes dentro do núcleo duro para que você entenda que você precisa ter um estudo completo, abarcando todas aquelas disciplinas, todos aqueles assuntos que caem nos concursos de procuradoria, mas que existem temas onde você precisa direcionar mais a sua energia. Não é isso, professor Gustavo Andrade? A doutrina é extremamente importante e não dá para dispensar ela, né? Tá no mudo, tá no mudo. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem a opinião formada sobre o tema.
de que a doutrina é importante, apesar de que muita gente por aí vai falar, não precisa estudar a doutrina. A questão é que você precisa estudar a doutrina, como você bem falou, na medida certa. Você vai estudar a doutrina pelo material correto, direcionado para procuradorias e da medida certa. Aqueles assuntos que são mais relevantes, como você bem mencionou, você vai estudar de forma mais aprofundada. Agora, um assunto mais acessório, mais tangencial, aí você pode ter uma doutrina mais reduzida e aumenta um pouquinho a carga da lei seca e você vai equilibrando. Uma coisa é certa, se você estudar tudo dando a mesma importância, tipo assim, vou estudar a doutrina dando a mesma importância para todos os temas do edital, legislação, dando a mesma importância para todos os temas do edital, você não consegue terminar nunca com eficiência um conteúdo programático de procuradoria. Você pode até terminar, só que aí vai levar 2, 3 anos e aí você já vai estar esquecendo temas que você estudou lá atrás. Então é por isso que você tenha essa estratégia, essa escolha aí de você. Temas que são mais importantes, vou pesar muito mais na doutrina, muito mais na legislação. Temas menos relevantes, eu diminuo a carga da doutrina, mas tem uma legislação. Temas que não têm importância, e acredite, tem temas que estão ali no conteúdo programático que raramente são cobrados, você não precisa nem estudar. Então, você ter essa visão ampla, ter essa noção é muito, mas muito importante. Então, doutrina é relevante, é na medida certa para que você consiga aí concatenar tudo que você estuda. Afinal de contas, quando você está estudando doutrina, você não está estudando de forma totalmente aleatória. A doutrina está falando da legislação, está falando do julgado do STF, do STJ, e você vai dando ali um sentido maior àquilo. É muito mais fácil você aprender um assunto se tem alguém te explicando aquele assunto do que você simplesmente decorar uma legislação, decorar um julgado do STJ, do STF, por exemplo. E aí, se me permite, eu já vou passar agora, porque aqui o nosso compromisso é dar conteúdo de qualidade de forma direta, vou falar do segundo pilar da aprovação, que é o estudo da lei seca. Vou tocar o barco, beleza? Segue tudo aí. Vamos nessa, galera. Seguinte, estudo da legislação. A legislação, pessoal, ela é muito importante, ela é extremamente importante. Da mesma forma que nós temos ali o pilar da doutrina, o pilar da legislação, da lei seca, ele tem grande relevância. Primeiro porque a maior parte das questões são baseadas no texto da lei. Seja a literalidade do texto da lei, ou seja, um copia e cola, ou seja, uma interpretação básica sobre uma situação de fato na qual se aplica uma legislação. Então, a maioria das questões estão na lei seca. Isso não significa que você vai só estudar a lei seca, beleza? Premissa número 1 da gente aqui. Mas você vai ter que ter um estudo de lei seca estratégico. Você vai ter que dar uma relevância ao estudo da lei seca para que no seu dia a dia você esteja lendo a legislação, até para que você consiga memorizar melhor o conteúdo e assimilar também os aspectos doutrinários, porque você vai ter ali uma casadinha de doutrina e legislação. E por quê? Tem mais questões de lei seca, porque é uma zona de conforto do examinador, perdão. É muito mais fácil ele blindar uma questão falando de acordo com a Constituição Federal, isso. De acordo com a lei de licitações, isso. É muito mais fácil para ele, porque ele tem certeza que a questão está blindada e ela dificilmente vai ser alvo de anulação. Nenhum examinador, pessoal, e a gente já conheceu vários aí, quer que sua questão seja anulada, porque é uma confusão com a banca, é uma confusão com a procuradoria que está fazendo aquele concurso, é chato com o candidato, então ninguém quer ter sua questão anulada, e é por isso que é uma zona de conforto você ter uma questão baseada em legislação. Dito isso, é importante você estudar legislação é mais cobrado, e aí agora você se pergunta, professor, tá bom, já entendi que é muito importante, mas como é que eu estudo? Por qual material? Bom, basicamente você tem alguns materiais para estudar a legislação. O material clássico é o Vademecum, a gente tem até um Vademecum pela editora Riedel, voltado para a advocacia pública, e você faz a leitura ali do seu Vademecum, é um material. Outra opção é você utilizar o site do Planalto. O site do Planalto, se você colocar no Google, por exemplo, Planalto, Código Civil, vai aparecer o Código Civil de acordo com o que consta lá no site do Planalto. Você pode copiar e colar no Word, estudar, e também tem uma terceira forma, que é através de PDFs organizados e esquematizados, como ocorre aqui no Aprovação PGE.
no qual os alunos têm o seu APGE Legis, que é todo o material de legislação em PDF, devidamente destacado, com inserção de súmulas, de comentários breves, que facilita o seu estudo. Então, com relação à matéria-prima, à fonte de onde você estudar, são essas três as opções. Você tem o Vadimeco, você tem o site do Planalto, ou se você quiser algo mais direcionado, você tem, por exemplo, um material em PDF, como o da aprovação PGE, que é o APGE Legis. E aí vem a segunda pergunta. E como é que eu organizo para estudar diariamente a legislação? Basicamente, pessoal, são duas formas. A primeira delas é bem simples de você captar. Você está estudando a doutrina e a doutrina mencionou um determinado dispositivo. O que é que você faz? Você vai no seu material de legislação, lê esse dispositivo, faz a marcação desse dispositivo, porque ele é um dispositivo importante. Então, primeira forma de estudar a lei seca é de forma vinculada, ligada, dependente da doutrina. Você está estudando a doutrina, você vai e faz o estudo paralelo da lei seca que foi mencionado naquela doutrina. Nada mais é do que reler os artigos que foram, ler e reler os artigos que foram mencionados no seu material de estudo. Beleza, essa aqui é bem simples, todo mundo consegue fazer de forma bem prática. Agora vem a segunda forma, que talvez algumas pessoas tenham dificuldade, mas quando você se organiza, como os alunos aqui do Aprovação fazem, fica bem simples. E é a forma de uma meta independente, uma meta extra de leitura de legislação que não se relaciona com a doutrina que você está estudando naquele dia, não se relaciona, mas que você precisa fazer aquela leitura de forma isolada. Então, digamos, por exemplo, você está estudando ali poder legislativo na doutrina. Aí você vai ter ali os artigos de poder legislativo que você vai fazer a leitura de forma vinculada. Mas naquele dia, dentro da meta de leitura da lei seca, através de um cronograma cíclico e que dê peso a cada uma das legislações, então, as legislações do núcleo duro vai ter um peso muito maior. Você vai, dia após dia, lendo a legislação de forma independente. Então, você vai ter ali um dia que você vai ler artigos do Código Civil, artigos da Constituição Federal, artigos da Lei de Licitações, artigos da Lei de Improbidade, e tudo isso de forma independente, não relacionada com a doutrina. E com isso você consegue fazer duas coisas que são muito importantes. Você vai ter contato com a legislação em dois momentos no seu dia, de forma vinculada com a legislação, com a doutrina, e de forma independente, como uma meta extra, uma meta desvinculada da doutrina. E aí ocorre algo muito interessante, pessoal. Seguinte, se você estudou a doutrina e aquela legislação que foi mencionada na doutrina ainda não foi estudada de forma independente, quando chegar lá na frente, o momento de leitura dessa legislação de forma independente, o seu VADME, com o seu material já vai estar marcadinho, porque você já estudou a doutrina e já fez aquelas marcações. Então, você já tem um material pré-estudado, que você já olhou ali e já vai ter uma noção. E, automaticamente, quando você fizer essa leitura, você vai estar se reportando ao momento que você estudou a doutrina e serve como revisão. E agora, o outro lado da moeda, digamos que é uma legislação que você ainda não estudou a doutrina e você já fez a leitura dela em primeiro lugar. Lá na frente, quando chegar o estudo dessa doutrina, ocorre o inverso. Você vai ter um estudo da doutrina muito mais facilitado, porque você já vai ter lido lá atrás, no passado, aqueles dispositivos de forma independente. Então, veja bem, com esse esquema, você não está só estudando a legislação, você está estudando e revisando a legislação ao mesmo tempo, e aí sua capacidade de memorização, ela cresce muito, e a sua curva de esquecimento, ela vai lá para baixo. Você não vai esquecer tantos conteúdos, porque você vai estar constantemente estudando e revisando a parte de legislação e a parte de doutrina de forma constante. E tudo isso, pessoal, aqui vem um aviso muito, muito interessante. A sua legislação, ela tem que estar sempre atualizada. De nada adianta você pegar um VADMECO de 2022, 2023 para estudar uma legislação antiga, você vai quebrar a cara, porque a tendência é que os examinadores cobrem aquelas coisas recentes, e é por isso que a gente vê a vantagem de se estudar pelo material da aprovação PGE, que é constantemente atualizado, né, Rodrigo? Cara, perfeito. São os dois pilares, eu acho, mais importantes para uma prova, a doutrina e a legislação, né? Todos os outros dois que a gente vai falar aqui, eles giram em torno disso daí,
claro, tem incidência na prova, jurisprudência, a gente vai falar, mas o sustentáculo ali é a doutrina e a legislação. Agora eu queria falar do pilar número 3, que é a questão de fazer questões, né? Tem dois grandes cenários. Tem gente que só quer fazer questões e tem gente que não faz questões. Quem só quer fazer questões, quer aprender por questões, está cometendo um erro grave. Ninguém aprende por questões sem ter visto previamente o assunto. Não dá. Imagine eu jogar, por exemplo, questões para você que cai no ITA e vai, se vira aí. Se você tem estudado anteriormente matérias que caem no ITA, que eu não faço a mínima ideia quais são as matérias que caem no ITA. Mas imagine que é uma prova difícil. Então, fazer questões só, sem antes ter visto o assunto, é um contrassenso. Você pode fazer questões, é um excelente instrumento para você fixar o conteúdo. Beleza? Então, você precisa fazer questões para fixar o conteúdo. E, por outro lado, tem gente que não quer fazer questões, só quer avançar, acha que está perdendo tempo. Não. Por que você não deve fazer isso? Por que você não pode dispensar as questões? Porque elas servem para dois fins. Primeiro, para você fixar o conteúdo. Não deixa de ser uma forma de você estar revisando aquele tema. Faz parte do estudo ativo de você buscar na sua cabeça a resposta para você marcar corretamente a questão na hora da prova. Então, você, ao fazer questões, está fixando e revendo aquilo que você estudou na doutrina e está praticando. A gente sabe que a prática ativa ela é um dos instrumentos de hiperaprendizado. Então, você fazer essa prática vai te ajudar muito. E, por outro lado, ela serve para aferir o grau da compreensão do tema. Não adianta, como eu disse, só correr. Você precisa avançar se você teve um desempenho satisfatório. Então, quando você faz questões, você vê, opa, eu acertei 3 questões de 10. Isso é um alerta, significa que é bom você dar uma olhada novamente no material para que você possa avançar depois com qualidade. O concurso não é uma corrida de 100 metros, onde você tem que botar a velocidade máxima, não. Concurso é você avança, mantém a constância, é aqueles 80 km por hora que você vai indo de forma constante, vai fazer com que você chegue no lugar. Então, fazer questões é fundamental por essas duas questões, tá? Sendo até redundante, para que você fixe o conteúdo e para que você possa estar vendo o grau de compreensão do tema que você falou. Agora eu vou chamar o Gustavo para que ele fale sobre esse último pilar, que é o pilar da jurisprudência, o que está abarcado nesse estudo da jurisprudência, o que é isso e como você deve estudar de maneira estratégica esse último pilar. Vamos lá, pessoal. A gente já falou aqui de doutrina, já falou de lei seca, já falou da resolução de questão, que é importantíssimo, e agora a gente vai falar do estudo da jurisprudência. Jurisprudência que a gente vai dividir em 2 grandes braços, digamos assim. Tem o estudo dos informativos, que são são julgados mais importantes do STF, do STJ e do TST, que foram publicizados, veiculados, divulgados ao longo de determinada semana, são os informativos, e nós temos as súmulas, que nada mais é do que o resumo, né, um enunciado que ele diz qual é a tese jurídica do determinado tribunal sobre uma matéria que, de tanta repetição que teve lá, ele sumulou o entendimento. Vamos lá. Com relação ao estudo das súmulas, pessoal, a gente vai começar explicando ele porque é igual o que a gente falou ali do estudo da lei seca, que eu falei do estudo da lei seca. Pega tudo que eu falei sobre a lei seca e aí você coloca para o estudo das súmulas. Você vai, no seu material apareceu uma súmula, você vai e faz a marcação dessa súmula no seu material de súmulas. Então, você está estudando a doutrina, o material falou lá de doutrina, falou de uma súmula, você marca ele lá. E também é importante que você tenha uma leitura cíclica das súmulas para que você fique constantemente em contato com ela e memorizando ela e estudando ela. Então, é bem básico. E aí vem o estudo dos informativos. Aí você já tem um pouquinho mais de grau de dificuldade, mas não é nada tão complicado assim. Se você for organizado, como é aqui nos nossos cursos, você consegue dar conta de forma bem simples. Vamos lá. Uma regra que todo mundo fala, que já é bem difundida, é que o aluno ele deve estudar ali os informativos dos últimos 2 anos. É a premissa básica. Se o aluno ele ainda não chegou nesse patamar, dificilmente ele vai ter a necessidade de estar estudando ali coisas mais antigas, porque isso pode acabar atrapalhando ele. Então, se você estuda ali os últimos 2 anos dos julgados que importam para concurso da advocacia pública, isso é importante, porque nem todo julgado que aparece no informativo, ele tem relevância para concursos da advocacia
pública. Vão ser temas ali muito específicos de direito penal, coisa de tráfico de drogas, ECA, violência contra a mulher, assim, são temas que se cair certa vez em alguma procuradoria, é raro. Então, você não vai ficar apostando suas fichas e o seu tempo de estudo ali. Mas você está ali estudando seus informativos dos últimos 2 anos, que é a regra básica, e semanalmente você vai adicionando o informativo que foi publicado pelo STF e pelo STJ principalmente, TST menos, mas STF e STJ toda semana vai sair no informativo e você faz o estudo. E é por isso que aqui na nossa preparação extensiva, dando como exemplo, os nossos alunos eles têm semanalmente a inclusão desse informativo do STF, do STJ, já selecionado quais são os julgados que são mais importantes. Tem uma videoaula explicando aqueles mais relevantes, aqueles que têm maior importância, e, além disso, para reforçar a memorização, o aprendizado, a gente já cria ali questões em estilo flashcard para que o aluno saiu agora, informativo recente do STF. Na mesma semana, ele faz a leitura, ele tem a videoaula e ele já tem ali questões certo e errado de flashcard para ele responder. Então, isso acaba ajudando muito o estudo dele. Mas, em termos de organização, como é que ele faz? Tem aqueles 2 anos a serem estudados e, semanalmente, ele vai acrescentando mais um informativo. E também, pessoal, tem o estudo de informativos que é através da disciplina e tema. Como é isso? Você tem um estudo através da cronologia, que foi isso que eu falei, e tem através da disciplina e tema, que é justamente o que a gente também faz aqui na aprovação PGE. Digamos que o aluno estudou licitações. A doutrina do dia estava lá, direito administrativo, licitações. Ele tem um arquivo só de jurisprudência de licitações. Então, olha como ele é um estudo multidisciplinar. Ele está estudando ali licitações na doutrina, ele está lendo os artigos importantes na lei seca, e ele já está lendo os julgados do STF, do STJ, de licitações que importam. E, quando sai um informativo novo que trate desse tema, ele vai ter questões também a serem resolvidas, questões inéditas, que não foram nem trabalhadas ainda pelas bancas, já estão ali no material. Então, acaba sendo um estudo que abrange os 4 pilares da aprovação de uma vez só. Ele vai estar ali estudando doutrina de licitações, como eu dei exemplo, lendo a lei seca, lendo a jurisprudência e resolvendo questões. Pessoal, eu posso garantir, vou até botar o Rodrigo aqui de volta, eu posso garantir, quem estuda os 4 pilares dessa forma, dia após dia, tem um avanço na sua preparação e um aumento de acerto, de índice de acerto considerável. E o que é que acontece no final? Aprovação. É isso. É uma metodologia que, quando a gente coloca aqui, de tão básica, a pessoa às vezes se assusta assim, nossa, meu Deus, é fazer isso? É o básico que resolve, mas tem que ter a dedicação, tem que ter a organização. E aí, tudo que a gente fala aqui, eu tenho certeza que está clareando a ideia de vocês de como você pode, como você deve, como você consegue estudar e ser aprovado em concursos de procuradoria. Basta ter o material adequado, a organização, e aí você vai ali nos 4 pilares de forma proporcional, fazendo o seu conhecimento. Ninguém vai construir um edifício de 3 pilares, ninguém vai construir um edifício de 2 pilares, você precisa ter 4 pilares para você construir um edifício, senão o seu edifício vai cair. Então, é por isso que presta atenção, coloca na cabeça. 4 pilares da aprovação é a metodologia que vai te levar a ser aprovado. Doutrina, lei seca, jurisprudência, resolução de questões, tudo na medida certa. Bom, Gustavo, nosso objetivo foi mostrar que existe uma lógica por trás da metodologia da aprovação PGE. Você entenda o porquê ela já vem contribuindo na aprovação já de milhares de alunos nesses últimos 9 anos. Então, a gente poderia só abrir aqui, te mostrar por dentro, que a gente vai fazer agora, mostrar por dentro a metodologia, como funciona, mas a gente quis te mostrar antes a lógica, para que você entendesse tudo isso e entendesse o porquê, né? Do funcionamento, da lógica, porque não adianta nada você te empurrar em um método que você não entende aquilo, porque aquilo funciona, você vai seguindo o método, depois percebe que ele não tem lógica nenhuma e acaba, às vezes, desistindo do teu sonho de ser aprovado no concurso de procuradoria, porque simplesmente você estava estudando por uma metodologia que não vai gerar os resultados, não vai fazer com que você melhore, que você aumente, que você mantenha a constância. Então, nosso objetivo aqui foi apresentar os 4 pilares e agora a gente vai te mostrar como esses 4 pilares eles funcionam dentro da metodologia da aprovação PGE, como a gente elabora os materiais, como a gente organiza esses 4 pilares. O grande segredo
está nessa organização, no plano de metas, que nada é feito aleatório. Você vai observar que os PDFs da aprovação PGE não são iguais, no sentido do mesmo tamanho em cada disciplina. Os temas mais importantes, o PDF ele é mais puxado, temas mais acessórios, ele tira a mão, de forma que reflita exatamente o que cai na prova. Ele é montado pensando em prova de procuradoria. Não é um material genérico, jogado na plataforma, que serve para tudo, que você tem que estudar uma matéria que cai muito para a magistratura, da mesma forma que ela cai em procuradoria, que cai bem menos, e você vai ter que estudar aquilo ali, com aquele número de folhas. Não, o material é pensado para procuradoria. E aí eu vou te pedir para o Gustavo já botar agora na tela a metodologia por dentro da aprovação PGE, e fica com a gente, porque depois desse vídeo de apresentação da metodologia, a gente vai liberar uma oferta especial para você que está com a gente aqui nessa nossa aula. Vamos lá, pessoal. Aqui é a área do aluno do aprovação PGE. Na hora que o aluno ele entrar na preparação extensiva, ele vai ter toda essa estrutura aqui para ele estudar, e aí você vai ver como a gente organiza a área do aluno de acordo com os 4 pilares da aprovação. Veja bem, aqui no início são módulos de apresentação, manual do aluno, para que o aluno saiba como usar a plataforma, como estudar melhor a lei seca, como estudar melhor a jurisprudência. Muitas das coisas que nós falamos aqui já constam aqui como arquivos de metodologia. Qual a diferença entre os e-books de doutrina do aprovação PGE? Porque nós temos um e-book voltado para a preparação extensiva, um para a reta final, um para a revisão. E nós temos aqui a parte de acesso ao buscador do Dizer o Direito. O aluno da preparação extensiva tem direito a esse bônus de acesso ao buscador do Dizer o Direito. E aqui embaixo a gente entra verdadeiramente no conteúdo a ser estudado. Olha só, vou botar aqui primeiro a PGE Legis, que é o pilar da legislação. Você clica aqui, você tem toda a legislação de direito administrativo, decreto 20.910, a parte do decreto 200, lei 8.112, lei de probidade, lei de concessão e permissão, tudo aqui organizado. Daqui a pouco eu vou abrir uma dessas legislações para você ver o nível de detalhe e organização dela. Direito constitucional, você tem aqui a Constituição Federal, você vai ter aqui a Lei de Ação Popular, Lei de Ação Civil Pública, diretrizes e bases da educação, acesso à informação, tudo isso, Lei da DI e ADC, Lei da DPF, Lei de Sigilo Fiscal, Lei das Súmulas Vinculantes, você vai ter a legislação penal especial, direito econômico, direito financeiro, direito civil, direito consumidor, direito empresarial, direito e processo de trabalho, direito ambiental, tudo aqui de legislação pronto para você estudar. Legislações mais específicas, mais isoladas também você tem aqui. Então, tudo que você tem aqui pensado para você estudar em termos de legislação você tem aqui, e aí vou abrir aqui uma legislação específica para você dar uma analisada e verificar como é o nível de organização da legislação. Veja bem, aqui eu abri a Lei de Ação Popular. Quando você clica nela, você não tem só o artigo dela, você tem um artigo devidamente negritado, sublinhado, com aquelas informações-chave. E abaixo de cada artigo, você tem aquela inserção de informações que eu falei. Você tem aqui, aumentando aqui para você ver melhor a imagem, olha. Você tem aqui, artigo 1º, qualquer cidadão é parte legítima, já é uma referência à Constituição Federal, fazendo a ligação entre a Lei de Ação Popular e a Constituição Federal, súmula 101 do STF, súmula 365 do STF, e você vê marcações aqui, destaques de cores diferentes, tabelas, mnemônicos, tudo que você precisa de forma estruturada para que a sua leitura da legislação, ela fique, digamos assim, mais facilitada. E aí eu posso agora avançar para o estudo da jurisprudência. Olha só, que jurisprudência em 2025, a gente acabou caprichando muito nela. Você tem uma PGE Juris, e dentro da PGE Juris você vai ter uma mentoria de como estudar a legislação, você vai ter um informativo separados por disciplina e por tema, como eu falei. Então, digamos aqui, estou estudando direito administrativo, a parte de atos administrativos. Aí você vai ter um arquivo completo só tratando de jurisprudência de atos administrativos. Olha só. Tudo resumido aqui, os fundamentos do julgado. Então, sua leitura
fica mais facilitada. E não só isso, você tem por disciplina e por tema, você tem por ordem cronológica, e aí você já vê aqui os informativos de 2025, formativo recente 1163 do STF, já está aqui para o nosso aluno poder estudar, e além disso, como eu falei, você tem os flashcards, então o aluno estudou o informativo 1163 e já tem uma pergunta aqui para ele responder. É inconstitucional a concessão da estabilidade a empregados da OAB, etc e tal, certo ou errado? Aí ele responde na cabeça, acho que é certo, acho que é errado. Aí ele vê a resposta, aí já vem aqui certo e a justificativa. Olha como o aprendizado do informativo, da jurisprudência fica mais fácil. E mais abaixo você tem também os informativos comentados em vídeo. Olha só, informativo de 2025, 1163. Quando você clica aqui, você já vai ser direcionado para o vídeo. E aqui embaixo, aí vem doutrina e questões dentro de um único bloco, para que o aluno ele possa estudar de forma efetiva. E aí você vai ver um material completamente organizado aqui de doutrina, para que o aluno tenha um estudo bem efetivo, material com diagramação super atualizado, olha aqui, última atualização bem recente, e você tem todo o material aqui para você estudar, e tudo isso baseado no estudo através de metas diárias. Vou abrir o arquivo de metas aqui, pessoal, para vocês verem. Ó, meta da semana 1, doutrina, na segunda-feira, estude constitucionalismo, parte 1. E é justamente esse arquivo de constitucionalismo que eu acabei de abrir anteriormente que está aqui dentro. Direito processual civil, conceito, fontes e princípios. É o material que está aqui embaixo, e logo abaixo do material tem sempre uma avaliação, questões para serem resolvidas. Direito do trabalho, princípios e fontes, também vai estar aqui na mesma semana 1. Então, você verifica que você tem um arquivo guia que vai te dizer exatamente o que você vai encontrar na plataforma e o que você precisa estudar. E abaixo da doutrina, para completar esse material campeão, você vai ter o APGE Play 2025, que são as aulas, as videoaulas dos nossos professores para serem estudadas. Professor Bruno Betti, professor Rafael Oliveira, professor Tiago Leite, professor Hugo Seder, tudo aqui estruturado para você estudar. Rodrigo, se na minha época eu tivesse uma plataforma dessa, rapaz, eu acho que o caminho teria sido mais fácil, hein? Cara, foi esse o nosso propósito ao fundar a aprovação PGE há alguns anos atrás, né? Facilitar a jornada dos alunos que querem ser aprovados pela Procuradoria, com base na nossa experiência vivendo o campo de batalha do estudo para concurso, e hoje como professores, como coordenadores da aprovação PGE, que a gente foca sempre estar melhorando essa metodologia, como você comentou, a questão dos flashcards, que estão sendo implementados na preparação extensiva, mais uma ferramenta. Flashcards e mapas mentais. Mapas mentais também, eu tinha esquecido disso. Os mapas mentais da aprovação. Cara, é isso. Então a gente vai estar sempre. Aqui você vai ter a garantia que você vai estar sempre. A gente está sempre buscando entregar o melhor para o aluno, facilitar a vida dele, fazer com que ele ganhe tempo, que ele mantenha a constância, que ele não desista e que ele tenha um material que resolva a vida dele. Esse é o nosso objetivo aqui na extensiva do Aprovação PGE. A gente quer que você possa ser aluno do Aprovação PGE. A gente está te esperando na área do aluno para que você possa estar assinando a preparação extensiva Procuradorias. Eu vou liberar agora uma oferta especial que a gente separou para você que está junto da gente assistindo essa nossa aula gratuita. Mas antes, eu vou pedir só para o João colocar na tela aqui 2 depoimentos de alunos nossos que se disponibilizaram gentilmente para gravar aqui, mostrando para vocês o feedback deles com a nossa metodologia. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato, eu comecei a estudar para Procuradorias junto da aprovação PGE na metade do ano de 2022, mais ou menos. Foi por lá que eu construí toda a minha base. Eu praticamente usei os PDFs do curso, o caderno de jurisprudência, a compilação de lei seca, que é excelente. Basicamente a minha base inteira foi construída por lá e ao longo do caminho eu consegui algumas aprovações. Eu fui aprovado na PGE Roraima no ano de 2023 e algumas outras aprovações fora das vagas, como por exemplo na USP. E foi agora, no concurso da PGE São Paulo, que por enquanto, após a nota da prova oral, eu fui aprovado dentro do número de vagas. E devo muito ao curso da aprovação PGE, foi lá, como disse, eu construí minha base completa para concurso de procuradorias. E os recursos do curso são simplesmente fantásticos, assim. O caderno de lei seca, como eu disse, é minha base de revisão até hoje. Os PDFs são sensacionais, super completos. Recomendo muito aí o curso, que, como visto, foi uma caminhada relativamente curta até a aprovação. E isso muito por conta dos materiais muito organizados e completos feitos pelo curso. Abraço, pessoal.
Bom, meu nome é Vitor, eu sou aluno aqui do Extensivo da Aprovação, estamos aqui na treinamento de prova oral, presencial. O cursinho da aprovação me ajudou muito, sou natural de São José dos Campos, agora estou já na fase oral da PGE São Paulo. Eu estou há pouco mais de um ano no cursinho da aprovação, no extensivo regular. Inclusive a PGE São Paulo, na primeira fase, eu fiz com 6 meses de curso, consegui chegar até aqui. Todo o meu estudo durante toda essa trajetória foi com todo o material da aprovação, material completo, metodologia legal de revisão. Inclusive, gosto muito, recomendo o cursinho, gosto muito da metodologia, me permitiu já ter um conhecimento mais amplo, mais geral, já logo nas primeiras semanas, isso já me ajudou a ficar mais animado, começar a tirar notas melhores, e recomendo o cursinho, estamos aqui na imersão, está sendo bem legal. Bom, Gustavo, eu fico muito feliz de ver esses depoimentos, encontrei com esses 2 alunos presencialmente também, quando a gente foi fazer o curso de prova oral da PGE São Paulo, então felicidade grande. A gente vê o resultado de uma metodologia aliada ao esforço do aluno gerando frutos, né? E a gente fica muito feliz, a gente quer de fato que você possa também ser aluno do Aprovação PGE. Eu já te garanto, você vai ter acesso a uma metodologia que funciona, você vai ter acesso a um curso comprometido com fazer com que você seja aprovado no concurso de procuradoria com base na nossa especialização do estudo. Se você quer conquistar alguma coisa na vida, invista na especialização, no direcionamento. Hoje o estudo está cada vez mais difícil e o estudo especializado, elaborado, pensando naquela carreira que você quer, ele faz a diferença. Para isso, você tem 2 caminhos a seguir agora, evidentemente. Você pode estar estudando sozinho e ir na base da tentativa do erro, descobrindo o material que você vai estar estudando, fazendo um bom cronograma de estudos. Enfim, é um caminho, tenho certeza absoluta que vai ser um caminho mais difícil nessa sua jornada. Mas eu quero te apresentar que é esse outro caminho, que é a preparação extensiva da aprovação PGE, como a gente mostrou que ela vai agregar frutos nos seus estudos e nosso objetivo é fazer com que você seja aprovado em procuradorias. E a gente está com essa oferta especial para você que está participando dessa nossa aula. É o seguinte, você tem 20% de desconto na preparação extensiva se você adquirir agora, com o cupom Vou Ser Aprovado. E mais, se você se matricular até terça-feira, você ainda vai levar de bônus o Clube de Questões Aprovação PGE, ou seja, 20% de desconto para se matricular agora na preparação extensiva do Aprovação PGE. E se você se matricular até terça, vai ganhar o Clube de Questões. O Clube de Questões é um bônus que a gente vai estar te dando, que é um programa de questões que a gente disponibiliza sempre na plataforma para que você esteja treinando, fora as questões que na extensiva já consta lá, onde você vai ter questões de concursos passados, comentadas, você vai ter o Clube de Questões acoplado a essa extensiva, que são questões autorais elaboradas pela nossa equipe, com base naquilo que cai no curso de procuradoria, para que você possa treinar mais esse pilar, que é a resolução de questões. É uma oferta imperdível para que você possa entrar agora na extensiva do Aprovação PGE, né, Gustavo? Coloca na tela também aqui a página, que a gente vai tirando também algumas dúvidas que são muito comuns dos nossos alunos. Essa aqui é a página extensiva da Aprovação PGE. Você vai ter acesso você vai ter a descrição do curso, tudo você vai estar recebendo, a nossa filosofia, você não precisa ser gênio, alguns depoimentos de alunos, resultados do Aprovação PGE também, de concursos passados, explicação da metodologia para você. Enfim, é um curso completo, é o nosso curso mais completo para que você possa estar formando sua base e conquistando sua aprovação no concurso de procuradoria. Parar de ficar pulando de edital em edital e nunca investir na formação de base. A gente sabe que para ser aprovado, você precisa de fato formar a sua base. Gustavo, explica para o pessoal como é que funcionam os planos. A gente tem hoje na plataforma 3 planos, né, de 3 trilhas que a gente denomina, né, de 12 meses, 18 meses. Explica mais ou menos para o pessoal como funcionam essas trilhas. Vamos lá, pessoal. A nossa preparação extensiva é o curso para formação de base. É o curso para aquela pessoa que está começando esse trajeto rumo à aprovação em concursos de procuradoria, ou aquela pessoa que já vinha estudando, mas estava ali quebrando a cabeça, está com vários buracos no estudo e quer dar um reset, começar de forma correta, derrubando a casa e reconstruindo do zero, é a preparação extensiva. Sendo que a gente sabe que cada pessoa tem sua individualidade. E aí, dentro desse conceito, dessa ideia de individualidade, é que na nossa preparação extensiva, nosso aluno, ele acaba tendo 3 trilhas para ele escolher. Ele tem 3 trilhas que ele pode escolher. Ele tem uma trilha de 12 meses, tem uma trilha de 18 meses e tem uma trilha de 8 meses. E aí eu vou falar aqui rapidamente a diferença entre elas. A trilha de 12 e de 18 meses é o mesmo conteúdo, são as mesmas disciplinas, os mesmos materiais,
tudo igual. O que é que vai diferenciar? É o tempo. A trilha de 12 meses é uma trilha mais curta, e aí é para o aluno que tem mais tempo para estudar ao longo do dia. A trilha de 18 meses é uma trilha mais alongada, e aí é para aquele aluno que tem pouco tempo para estudar ao longo do dia, aquela pessoa que está na faculdade ainda, que está estagiando, que já tem um outro trabalho, ou tem tarefas da casa, cuidar de menino, cuidar de criança, ajudar com os pais, e aí não tem tanto tempo para estudar, aí tem uma trilha mais light, trilha de 18 meses para estudar. E a trilha nova de 2025, agora recente, é a trilha de 8 meses, que é uma trilha mais enxuta até em termos de conteúdo. Você só vai ter ali as 9 principais disciplinas de procuradoria para você estudar, mas dentro dessas 9 disciplinas, é o mesmo conteúdo das outras trilhas. Você vai ter ali a mesma quantidade de temas, o mesmo PDF. O que acontece é uma seleção de disciplinas que mais importam. E aí, depois que o aluno que escolheu essa trilha, obviamente, termina ela, ele pode acrescentar o estudo de um direito penal, de um direito processual penal, para que ele vá complementando para um eventual concurso que ele queira. Mas o que é que nós percebemos? Existem 9 disciplinas que caem praticamente em todos os concursos, e tem concursos que só cobram essas 9 disciplinas. Então, em 8 meses, o aluno ele consegue fazer esse estudo intensivo para essas 9 disciplinas e já está ali brigando, saindo de um aluno iniciante para um aluno de nível intermediário para avançado e ir conseguindo as suas aprovações para a segunda fase, para fase oral, e por aí vai. E tudo isso, pessoal, baseado aqui, ó, colocando na tela, no estudo dos 4 pilares da aprovação. Ó, tudo que tem aqui na nossa preparação. Você tem questões objetivas comentadas, como o Rodrigo falou, você tem cronogramas com metas diárias, como eu mostrei, você tem ciclos de revisão, você tem central exclusiva para o aluno da preparação extensiva, para que ele consiga ali ter sua resposta à sua dúvida de forma mais rápida, mais eficiente. Você tem videoaulas direcionadas daqueles temas mais importantes. Nada de curso com 200 horas aulas de constitucional, 150 de administrativo, não. É enxuto, são os temas que precisam de videoaulas, você tem a videoaula. Aquele tema que não precisa de videoaula, a gente não vai fazer com que você perca seu tempo assistindo videoaula, porque você já vai ter o PDF completo. Então, tudo pensado para que você tenha um estudo efetivo. E aí você vai ter o APGE Juris, que é a nossa jurisprudência, o APGE Legis, você tem o PAC do Aprovação PGE, que é o Programa de Atualização Constante. O que é que isso significa? Você está comprando o curso agora, está se matriculando agora no início do ano. Você tem certeza que até encerrar a validade do seu curso, você tem o material atualizado constantemente. Saiu decisão nova, a gente altera o material e avisa para o aluno, olha, o PDF de licitações foi alterado porque saiu uma nova decisão do STF declarando inconstitucional tal artigo, ou veio legislação nova, alteramos o arquivo de lei de improbidade porque teve uma nova redação da lei de improbidade que alterou. Vamos dizer, por exemplo, que veio uma lei nova, 100% nova, como recentemente na legislação tributária, em razão da reforma tributária. A gente faz um material do zero, novinho. E isso, meu amigo, faz toda a diferença, porque você não vai precisar ficar esperando a editora fazer o livro, publicar o livro, e quando vem, se tiver uma alteração, seu livro vai estar desatualizado. Essa é a grande vantagem de você estudar com o PDF. Então, vale a pena demais, né, Rodrigo? Cara, e pegando esse gancho aqui, nessa oferta especial, para você estudar com a preparação extensiva da aprovação PGE, que é o nosso curso mais completo, você vai fazer um investimento de pouco mais de R$200 por mês. Pouco mais de R$200 por mês, 12 vezes pouco mais de R$200 por mês. O que você faz com R$200 por mês na sua vida hoje em dia? Às vezes você vai fazer um jantar, já deu os seus R$200 por mês. O que você pode cortar eventualmente para que você possa estar investindo numa preparação, investindo no teu futuro, numa possibilidade de ser aprovado numa carreira que vai te dar remunerações acima de R$30 mil como regra, que pode advogar, que você tem muitos concursos, a única carreira jurídica que tem concursos 300 da federação. Você tem a questão dos honorários advocatícios, possibilidade de estar atuando no contencioso, no consultivo. Uma aprovação no concurso de procuradoria, ela muda completamente a vida. Ela mudou a nossa vida, mudou a minha, de Gustavo.
Então, a gente fala com propriedade da transformação que de fato acontece depois de ser aprovado, porque a gente viveu isso na pele. Então, por pouco mais de R$200 por mês, nessa oferta especial, ainda vai levar o clube de questões e esses 20% de desconto. Agora, eu preciso ser muito sincero com você, vai até terça-feira essa oferta com o clube de questões. Esse cupom de 20%, junto com o clube de questões, vai só até terça-feira. Então, não perde essa oportunidade. Você está aqui, você assistiu a essa nossa aula gratuita, a gente mostrou como funciona a preparação por dentro, e é uma oferta exclusiva para você que está nessa aula. Não perde essa chance de vir estudar com a preparação extensiva. É o curso mais completo do Aprovação PGE para concurso de procuradoria. É o curso que a gente tem muito carinho de estar lançando aqui. E fica esse convite. Não perde essa chance, não deixa o carro passar, porque depois desse prazo que a gente está anunciando aqui, o valor vai estar o mesmo do site, já normal, e aí você vai ter que, eventualmente, quando decidir se matricular no curso, vai ter que pagar mais caro. Uma outra dúvida que geralmente sempre surge aqui na extensiva é se tem videoaulas. Gustavo já falou, tem videoaulas foram todas regravadas para esse ano de 2025. Olha os professores que tem no módulo de videoaulas: Francisco Mário, Natália Masson, Bruno Betti, Rafael Oliveira, professor Pedro Coelho em processo penal, Gustavo Faria em processo civil. Aí bora para trabalhista, que é um calo para quem estuda para procuradoria, Henrique Correia, Ellison Mies. Então, é um time de excelência para fazer com que você seja aprovado no curso de procuradoria, em complemento aos PDFs do aprovação. Então, você vai ter ainda dúvidas, como o Gustavo falou. Só complementando aí os professores, que eu até deixei aqui na tela, e aproveitando o gancho de uma pergunta recorrente. E o curso ele só serve para a Procuradoria do Estado? Pessoal, aproveitando aqui, serve para Procuradoria Municipal, Procuradoria Estadual, Advocacia Federal como um todo, AGU, PFN, Procuradoria Federal, Procuradoria do Bacen, procuradorias legislativas do Poder Legislativo, e nesse ano a gente tem videoaulas de Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. Olha aqui, a gente trouxe 2 membros da AGU, advogados da União, de excelência, para tratar de Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. Está aqui na tela o professor João Paulo, professor Vitor Lousada. Então, assim, é completo. Você tem ali tudo o que você precisa para, ao longo do curso, você montar a sua base, estruturar, fazer o seu estudo. E aí, meu amigo, depois que termina esse período de formação de base, pode vir um edital de PGM, de PGE, de AGU. É só fazer aquele reta final específico para fazer aquela grande revisão e correr para o abraço. Cara, não dá para ficar de fora dessa extensiva. A gente fala com muita certeza disso, porque a gente confia muito nesse produto. A gente confia muito na metodologia, no curso. São vidas transformadas que a gente recebe direct todo dia no Instagram da Aprovação PGE, falando como a extensiva vem evoluindo a vida nos estudos, seja de aluno aprovado, seja aluno que ainda está na jornada, mandando mensagem, está sentindo a evolução em poucos meses, em às vezes semanas, acontecendo uma mudança de perspectiva. Então fica o convite aqui, a gente finalizando essa nossa aula sobre esse método da Aprovação PGE, falamos dos 4 pilares, como isso vai ser estruturado dentro da preparação. Não perde essa oferta especial da Aprovação PGE. Pouco mais de 200 prestações, de pouco mais de R$200 por mês, 12 parcelas de pouco mais de 200 por mês. Você vai estar tendo acesso à metodologia da Aprovação PGE, vai levar o clube de questões de bônus. Essa oferta é válida só até terça-feira. O bônus, junto com esse cupom de 20%, é até terça-feira. Então, você está aqui com a gente agora, não perde tempo, faça sua matrícula na preparação extensiva Procuradorias. Eu já aproveito para te agradecer essa tua presença, o teu tempo disponibilizado para estar ouvindo aqui a metodologia da Aprovação PGE. Agradeço o Gustavo. Gustavo, foi massa. Obrigado por mais um evento concluído aqui da extensiva da Aprovação PGE. E recado final para você: não perca tempo. Faça essa matrícula agora, porque é um curso que vai te levar para outro patamar, não tenho dúvida disso. Gustavo. É isso aí, pessoal. Rodrigo, eu agradeço imensamente ter dividido a tela com você e com todos que estão aqui hoje, que reservaram esse tempinho. E eu tenho certeza que vão tomar a decisão mais acertada de se matricular na preparação extensiva. A gente mostrou qual é o caminho. Com todas as informações aqui que nós prometemos e cumprimos passar,
você já saiu daqui como outra pessoa, mas se você tiver o nosso apoio, o nosso suporte, é toda uma equipe de professores, de tutores que estão juntos para fazer com que você seja aprovado, a sua chance de aprovação aumenta, você vai ter mais eficiência no seu estudo, e é isso, o nosso principal curso para formação de base, com 20% de desconto, basta utilizar o cupom que está aqui na tela, vou ser aprovado, e aí eu tenho certeza que você vai tomar a escolha mais certa. E se tiver qualquer dúvida, pessoal, a gente quer que você tome a melhor decisão possível. Você pode clicar aqui nesse botãozinho que está aqui na tela do WhatsApp. A nossa equipe de suporte vai tirar suas dúvidas, você vai tomar a decisão com mais clareza e você vai se tornar aluno do Aprovação PG na preparação extensiva. Cupom vou ser aprovado. Então, não perde tempo. Mais uma vez, Rodrigo, agradeço demais ter dividido a tela com você e desejo aqui uma boa sorte a todos, que seja um ano maravilhoso para que a gente possa ir aprimorando e ficar bem perto e conseguir a aprovação em concursos de procuradoria, meu velho. Tamo junto, pessoal. Valeu, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Você está te aguardando na área do aluno, da preparação extensiva, procuradorias. E como diz o nosso bordão, prepara para passar, vem junto com a aprovação PGE.